Graça e paz, igreja. Tudo que a pastora falou do medo aqui é verdade, viu, gente? Até parece que ela estava dentro do meu coração aqui vendo tudo. E desde o começo do louvor, a pastora tem falado sobre perdão, né? Sobre amor. E parece que é o Espírito Santo realmente que testifica o que a palavra vai externar hoje nessa passagem de Mateus, que é 5, 9. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Amém? Nós estamos na 7ª bem-aventurança. E a bem-aventurança, ela é felicidade, né? Como foi ministrado da primeira vez, na primeira bem-aventurança, que bem-aventurança é felicidade, é estar feliz, ser feliz nessa situação aqui das bem-aventuranças. Quando se chora, né? Quando os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, que foi a última que foi ministrada no domingo. E essa aqui é: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você pode se assentar e dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Pois Ele é digno de toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Amém? O pacificador. A palavra aqui mesmo, nesse versículo, ela já fala assim, que bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Não são os filhos de Deus que são chamados pacificadores, e sim os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, nós entendemos que nós, antes de sermos filhos de Deus, nós já temos que ser pacificadores em todas as situações. E ao contrário do que muita gente, e do que até eu mesma, eu fiquei surpresa com isso, ao contrário do que a gente imagina, muitas vezes a gente só lê crer no Senhor Jesus, né, para nós sermos salvos, mas não é somente isso. Quando a gente vai para as bem-aventuranças, nós vemos que tem muito mais além do que só isso. Para poder ver a Deus, nós temos que estar dentro das bem-aventuranças. Para poder herdar o reino de Deus, nós precisamos estar dentro das bem-aventuranças. Para sermos chamados filhos de Deus, nós precisamos estar dentro das bem-aventuranças. Então, nós temos que estar sendo sempre chamados de filhos de Deus, os bem-aventurados, os pacificadores. Em Tiago, que foi até uma última série que a gente falou sobre a sabedoria do céu e a sabedoria terrena, Tiago fala que a sabedoria do céu, ela conduz à paz e conduz à bondade. E onde falta um pacificador, vai faltar paz, vai faltar bondade, vai faltar misericórdia, vai faltar amor. Tudo que provém do Senhor vai faltar se não tiver um pacificador. Porque aquela pessoa que não é pacificadora, que não se importa com a situação, com a briga, com a discórdia, ela não se importa com nenhum desses sentimentos que provém do Senhor. Então, nós temos que ser pacificadores para poder sermos chamados de filhos de Deus. E falta felicidade, falta entendimento. Quem que vive feliz em meio à desavença, em meio à gritaria, em meio à balbúrdia, em meio a tantas coisas que a gente não consegue nem ouvir a voz do Senhor? Quando um lugar é pacífico, às vezes você vai na casa de alguém e você fala: nossa, eu gosto tanto de ir na casa de fulano, eu gosto tanto de conversar com Beltrano, eu gosto tanto daquela pessoa, porque quando eu converso com ele eu sinto paz. A gente não gosta de conversar com a pessoa que te dá aflição, que te dá agonia de estar conversando ali. Não, a gente gosta de conversar com pessoas que trazem paz para a gente. Quando a gente fala algo para a pessoa, que a pessoa ela não te coloca lá embaixo, ela te traz paz. Pode até não estar concordando com aquilo que você está falando, mas a forma que ela fala, de ser pacífica, de saber falar, ela muda
uma história. E que nós sejamos pacificadores, porque nós não podemos ser apenas pacíficos. Se eu for somente pacífica, mas eu não praticar a pacificação, não sei se seria essa a palavra correta, mas assim, se eu guardar somente para mim eu ser pacífica, não adianta nada. Porque tudo que a gente tem de bom, a gente tem que externar, porque senão tudo aquilo que a gente sabe não adianta. E na Bíblia, nós temos a história de Abigail. Essa história está lá em 1 Samuel 25. E eu vou só contar, eu não vou ler, porque a história ela é muito grande. Se eu fosse contar todinha, fica muito extenso para estar lendo. Mas Abigail, ela era esposa de Nabal. E Nabal, por um tempo, quando os seus servos estavam com as suas ovelhas nas montanhas, e Davi estava com os seus homens lá, seus soldados, ele protegeu por um tempo essas ovelhas, esses servos. E houve uma época, uma situação em que Davi precisou da ajuda de Nabal. E Nabal negou ajuda a Davi e aos seus homens. Quantas vezes na nossa vida nós negamos ajuda a quem nos ajudou? Quantas vezes nós não agimos com pacificação com alguém que já foi bom para nós? Com alguém que já nos ajudou numa situação difícil. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? E Abigail, ela, como esposa de Nabal, quando Davi pede que um dos seus servos vá até a casa de Nabal e peça a ele alimento, água, suprimentos para os seus soldados que estavam ali, Nabal simplesmente pergunta: quem é esse daí? Eu nem sei quem é. Não quis nem saber quem era. Se era alguém que estava necessitando verdadeiramente. Não quis saber se era alguém que já o tinha ajudado. Simplesmente não quis saber de Davi nem dos seus homens. E um dos servos de Nabal, ao ver essa situação, ao ficar sabendo, ele corre até Abigail. Chega em Abigail e fala para ela que a casa seria dizimada, que a casa seria totalmente morta à espada pelos homens de Davi, porque Nabal negou ajuda a Davi. E Abigail, naquele momento, ela, como uma mulher sábia, ela vai, chama os seus servos e pede que os seus servos preparem alimentos para Davi e os seus homens. E aqui a gente consegue enxergar em Abigail, porque quando ela leva esse banquete para os homens de Davi e para Davi, a gente vê que aquele banquete não era só um alimento físico, mas ali Abigail ela conseguiu externar que ela era uma pacificadora. Quando Abigail faz isso, ela não mudou somente a rota da vida dela. Ela não mudou somente o destino dela. Ela mudou o destino de muitas famílias, de todo um povo que estava ali trabalhando, servindo a Nabal. Mas quem foi que errou somente? Foi só Nabal. Mas todos iam pagar. Mas precisou daquela mulher vir se mostrando, sendo uma pacificadora, para que a vida dela mudasse completamente. Depois que Abigail, ela faz isso, depois que Abigail pede perdão pelo marido dela ter feito aquilo, depois de tudo isso, no versículo 39, 37, 38 e 39 de 1 Samuel, se você puder abrir, 25, 37, 38 e 39. E a palavra do Senhor, ela diz assim: de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo,
ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. A morte só chegou até Nabal, porque ele não quis praticar o amor. No caso ali não seria nem o perdão, porque Davi não tinha feito nada com ele. Mas o amor ele não quis ser um pacificador. E Nabal morreu. E continua, quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal. Aí nós vamos para outra parte da Bíblia, ao qual às vezes a gente se coloca bem forte, que é quando nós nos tornamos juízes na vida das outras pessoas e deixamos de ser pacificadores. A palavra do Senhor, ela diz que ela não nos outorgou como juízes. Ela nos outorgou como reconciliadores, como agentes de reconciliação. O que Abigail fez ali foi se tornar uma agente de reconciliação, não só para ela, mas para todo aquele povo. E quando nós nos colocamos como juízes de algumas situações, a palavra também diz que nós estamos julgando a lei. E o único que pode julgar a lei é o Senhor Jesus. É Deus que vai julgar, nos julgar. No capítulo 11, 29 de Mateus, Jesus nos diz para que nós venhamos a aprender com Ele a sermos mansos. Sermos mansos e humildes de coração. Quando nós não somos pacificadores, nós nos tornamos orgulhosos. Nos tornamos orgulhosos. Moisés, ele aprendeu a ser manso e pacificador. Moisés, quando estava no Egito ainda, quando morava no palácio, ele matou um homem. Naquele momento de ira, de nervoso, ele matou um homem. E o que a ira, o nervoso, descontrolado, ele faz na nossa vida? Ele faz com que morram. Ele faz com que mate. Ele faz com que haja discórdia. Porque não soubemos praticar a pacificação. Mas lá na frente, em Êxodo, se eu não me engano é 27, não tenho certeza. Mas quando Deus fala para Moisés que o povo está adorando deuses. E Deus quer matar aquele povo. E Moisés pede a Deus para que não mate. Moisés, manso com todo aquele povo, reclamando para ele. E ele sendo um pacificador, sempre tentando contornar. O pacificador, ele tenta muito contornar as situações. Dentro do lar. Hoje a pastora falou aqui no louvor que é dentro da nossa casa que começa. E realmente, a pacificação ela começa dentro da nossa casa. Se nós não formos pacificadores dentro da nossa casa, é como vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça. Porque todo mundo quer ter razão, todo mundo quer falar mais alto e acaba que não resolvendo nada. Não conseguindo resolver nada. Se nós trouxermos para o dia de hoje pacificação, mansidão, perdão, a nossa vida com certeza seria muito diferente. Pergunte para você mesmo, como o Senhor fez com que eu perguntasse para mim quando eu estava estudando para trazer essa palavra. Você já foi pacificadora hoje? E o Senhor teve a resposta que eu não tinha sido ainda. Aí eu voltei lá atrás, onde eu não tinha sido pacificadora. E fui me humilhar. Porque, gente, realmente, quando o Senhor ele traz uma palavra para a gente, Ele coloca a gente em frente a um espelho e mostra realmente para a gente onde a gente está errando. A palavra, ela revela. E às vezes é uma coisa tão pequena, mas que faz um estrago tão grande na nossa vida.
E o Senhor, Ele me mostrou, você está errando aqui. Você não está sendo pacífica aqui. E a gente aprende, porque o Senhor todos os dias Ele nos ensina. Gente, eu estou quase caindo aqui. Em Provérbios 15:1, a palavra de Deus, ela diz que a palavra branda desvia o furor. E a palavra ríspida, na minha Bíblia, que é a NVI, ela está assim, ela desperta a ira. Ou seja, a ira está lá dormindo, quietinha. Mas quando sai da minha boca uma palavra ríspida, a ira acorda. E aí é só ladeira abaixo. Porque vem uma palavra, vem outra palavra. Aí se um quer ser mais irado do que o outro, já diz outra palavra que fere mais. Não, eu vou falar outra que fere mais ainda. Não, ela falou, então eu vou falar outra que fere mais ainda. Então a palavra do Senhor, ela diz isso. Que a palavra ríspida, ela vai despertar o que de ruim tem dentro da gente. Se não tiver uma palavra boa, manter-nos calados é difícil. Mas nós precisamos para poder estar dentro das bem-aventuranças, para podermos praticar, ser pacificadores. Quantas famílias, quantos esposos e esposas, quantos pais e mães, quantos filhos e filhas estão em situações de desconforto por causa de palavras. Dentro de um casamento, não é tudo que a gente fala que o outro gosta de ouvir. Não é tudo que o outro fala que a gente gosta de ouvir. Então, a pacificação, ela tem que ser praticada principalmente dentro do nosso lar. Como eu disse hoje, a pastora falou assim que começa dentro do nosso lar e aqui vai ser externado aqui na igreja. Se eu venho já de casa, já entristecida, chateada, alguma hora alguém vai perceber que aquilo ali, que a minha vida não é só aquilo ali. Então nós precisamos, nós necessitamos ser agentes de reconciliação. O Senhor, Ele é um Deus de reconciliação. Ele morreu na cruz para que nós fôssemos reconciliados a Deus. Perdoou os nossos pecados para que nós fôssemos reconciliados a Deus. Então, nós somos agentes de reconciliação dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, na nossa faculdade, na nossa vizinhança. Às vezes você mora num lugar e tem vizinhos que moram 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e nunca o vizinho da direita deu um bom dia para o vizinho da esquerda e você mora ali no meio. Você se muda para ali. Você pode ser o agente de reconciliação dentro daquela situação. Eu e você podemos ser os pacificadores dentro dessa situação. O Senhor nos coloca em lugares para que nós façamos a diferença dentro das situações. Essa situação de vizinhos eu vivi quando eu morava lá em São Paulo. Vizinho que morava do meu lado não sabia o nome do vizinho da frente. Vizinho que morava aqui não falava com o vizinho dali. Por quê? Porque não procura ser amigo, não procura reconciliar. E tudo isso traz, como se consegue viver morando do lado, sem falar com o vizinho? Eu não consigo morar do lado de alguém e não falar com a pessoa. Um bom dia, pelo menos, você tem que dar, mas aquele vizinho tem uma cara feia, dá o bom dia para ele. Eu tenho certeza que aquele bom dia vai fazer diferença na vida dele. Muita diferença. Às vezes, ele está dentro da casa dele com um problema muito grande e você pode ser o pacificador daquela situação. Porque ele vai ver que alguém ali se importa com ele, que alguém deu um bom dia para ele. Eu acho estranho quando as pessoas chegam e não dão um bom dia, não dão boa noite, não dão boa tarde. Não, faz pelo menos assim, se não der para falar. Né? E às vezes, só uma situação dessa já gera algo muito bom na pessoa. Então, nós temos que ser agentes de reconciliação que geramos a paz. Nós temos
o poder de gerar a paz, porque Jesus, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Então, nós podemos sim ser agentes de reconciliação que geramos a paz em cada lugar que nós estivermos. Eu não quero chegar na casa de alguém e a pessoa falar: nossa, essa pessoa veio. Nossa, a irmã Maria veio. Ai, que chato. Eu vou embora logo. Deixa eu ver se ela nem me vê aqui, porque eu não quero nem cumprimentar. Gente, essas situações acontecem. Acontece. Famílias grandes. Acontecem muitos problemas. Desde a Bíblia. As coisas aconteciam nas famílias. Abraão, Jacó, José. As coisas aconteciam. Uma outra família, que agora eu não vou me lembrar o nome do rei, mas que tinha 70 irmãos e que um mandou matar todos. Então a pacificação, ela é necessária. Nós temos que ser pacificadores para sermos chamados filhos de Deus. Porque qual a diferença nós vamos fazer se nós vemos uma situação pegando fogo? Nós vamos trazer mais lenha? Mais graveto? Mais brasa? Não. Nós podemos até, como eu disse antes, concordar com a situação, mas a forma que você fala é diferente. A forma que nós falamos vai incitar ou não aquela situação. Então nós precisamos ser pacificadores. E muitas vezes na nossa vida, nós andamos construindo, ao invés de pontes para reconciliação, para aproximar, nós construímos muros antes da hora. Os muros, eles são necessários ser construídos, mas quando nós já estamos tudo certinho lá dentro, nós precisamos construir os muros. Depois que a ponte foi construída, depois que nós já estamos nos relacionando bem, depois que nós já nos aproximamos daqueles que nós estávamos distantes, nós construímos os muros para quê? Para que eles nos protejam. O livro de Neemias fala da construção de muros de Jerusalém, de tapar as brechas. Precisamos sim ser construtores de pontes, mas também nos preocuparmos em guardar para que o inimigo não tenha nenhuma facilidade de entrar e começar a ruir aquelas pontes. Pontes grandes também caem. Quantas vezes a gente vê nas reportagens pontes grandes que acabam caindo, acabam ruindo. E o inimigo, ele não vai descansar. Mas só que nós precisamos necessariamente de estarmos firmes no Senhor. Sempre firmes, sempre aprendendo, sempre perdoando. Pacificar, reconciliar e perdoar. Pacificar, reconciliar e perdoar. Quantas vezes é tão difícil nós reconciliarmos, mas às vezes até dentro da reconciliação o perdão ainda não foi liberado. Então é necessário que nós reconciliemos e perdoemos. Primeiro a gente vai pacificar. Vai ser um agente de pacificação. Vai ser um agente de reconciliação. E depois nós vamos perdoar. Vamos ensinar a perdoar. Porque do mesmo jeito que nós fomos perdoados, nós também temos que perdoar. Na mesma quantidade. O Pai Nosso fala que o Senhor, Ele perdoa tanto quanto nós perdoamos. E nós exigimos tanto o perdão dos outros, mas não liberamos o perdão para ninguém. Nós exigimos tanto que os outros se reconciliem, mas não nos reconciliamos com ninguém.
Nós exigimos tanto que as pessoas falem palavras brandas, mas não temos palavras brandas para ninguém. E o Senhor, essa noite é uma noite de ceia. Essa noite é uma noite de nos examinarmos. Eu já fui pacificador hoje? Eu já atrapalhei o trabalho de um pacificador hoje? O Senhor, Ele nos ensina. Quando nós pensávamos que para ser feliz era somente aceitar Jesus e estava tudo bem. Aí o Senhor chega lá no Sermão da Montanha e diz, não, ó, tem uma lista aqui, hein? Tem uma lista. Atentem-se a essa lista. Atentem-se a essa lista. Pastora Maria, se atente a essa lista. Eu disse para o meu esposo que eu peguei essa parte para ministrar. E assim, o Senhor, Ele é o que Ele precisa tratar com a gente mesmo. Porque as coisas às vezes é muito pequenininha, a gente não consegue perceber. E só mesmo com aquela lupa que Deus tem. Porque Deus tem uma lupa que Ele enxerga coisa na gente que a gente não enxerga, né? Ou a gente tenta, às vezes, esconder. E Deus acaba mostrando para a gente. Nós temos que ter um entendimento que as pontes, elas ligam, aproximam, reconciliam. O muro, ele vai impedir de você chegar. Não construa o muro antes da hora. Não construa antes da hora. Lá em Tiago 4, 11, 12, a palavra do Senhor diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E a parte B fala assim: mas quem é você para julgar o seu próximo? Aí a gente coloca o nome da gente aqui nesse você, né? Mas quem é você, Maria, para julgar o seu próximo? E o Senhor hoje, Ele, nessa palavra de pacificador, Ele traz isso para nós. Quando a palavra diz que nós somos justos, é no sentido de nós termos sido justificados pelo Senhor, por Jesus Cristo. Não no sentido de que agora nós podemos dizer quem é o culpado e quem é o inocente. Quem vai dizer isso é só Jesus. Não adianta nós queremos arrancar o joio antes da hora, porque quem vai tirar vai ser Jesus. Porque quando o joio está no meio do trigo, nós vamos mostrar se nós somos trigo mesmo ou se nós também somos joio. As pessoas que passam na nossa vida, que nem sempre faz o que a gente gostaria que fizessem, são apenas afiando a gente, como a palavra do Senhor fala. Aproveite essa situação de dificuldade que possa estar passando com alguém e cresça com essa situação, nos parecendo mais com Jesus. Nossa, eu tinha que pedir perdão para aquela pessoa, mas eu acho que ela estava errada. Quem sai ganhando mais? A pessoa que está errada e você não pediu perdão, porque a palavra fala certo ou errado, peça perdão. A palavra diz em 1 Pedro 4,17 que já é difícil para nós justos sermos salvos. E o pecador ímpio? E a gente ainda vai atrapalhar mais alguém que já não sabe? O Senhor não nos chamou para julgamento, mas para reconciliação. Começar a ter atitudes diferentes com aquela pessoa que até hoje estava dentro de um julgamento na minha e na sua vida.
Às vezes a gente tem alguém que a gente pensa assim, ai, mas aquela pessoa. E o Senhor está falando, você precisa chegar até aquela pessoa, você precisa chegar até aquela pessoa, você precisa chegar até aquela pessoa. Porque nós precisamos liberar perdão. O Senhor, Ele nos molda todos os dias dentro das situações que acontecem na nossa vida. Todo dia nós somos moldados. Como hoje o louvor que foi cantado, eu quebro o meu vaso. A gente tem que ser quebrado mesmo. Porque se o Senhor faz remendo na gente, não dá certo não. Tem que quebrar. Tem que quebrar mesmo, começar lá do zero de novo. Senão não dá. E a palavra de Deus, nesse versículo, ela diz o quê? Que nós, pacificadores, seremos chamados filhos de Deus. Quando nós não entramos numa questão que não fazemos a diferença, e chega alguém em você e diz assim, olha, você é muito bobo nessa situação. Muito bobo você é nessa situação. Comigo seria diferente. Prefira ser chamado de bobo pelo mundo ou por aqueles que convivem com você, do que não ser reconhecido como filho de Deus. Como Deus nos chamar de filhos de Deus. Não se incomode em ser excluído de grupos de incentivo à violência ou discussões. Não se incomode com isso, tem muitos grupos que não nos cabe mais. Porque se nós formos praticar a pacificação, muitas das vezes as pessoas nos tiram dos grupos. Mas o Senhor está vendo. Ele não está cego diante das situações. A justiça, ela vem do Senhor, como veio aqui para Nabal. Não precisou de nada. O Senhor viu, como Ele vê tudo. Desde o momento que nós somos concebidos, como diz a palavra, que Ele nos conhece desde o ventre. Nabal, naquele momento, ele pensou só nele. Eu não conheço, então não me interessa. Mas Abigail, ela pensou diferente. Não vai morrer todo mundo. Todo mundo vai morrer. E o Senhor usou Abigail aquele dia. Quando nós pensamos só em nós mesmos, o Senhor não tem por onde nos usar. Não tem como Ele nos usar se nós pensamos só no nosso umbigo, se nós somos egoístas. E Abigail, ela não foi egoísta. Ela pensou naquele povo que a servia. Como o Senhor, Ele vai achar espaço em nós se nós pensamos em nós mesmos já nos enchemos de nós mesmos, não cabe mais nada. Quando nós achamos que só nós estamos certos, que os outros estão errados. Tinham 2 ladrões na cruz. Um ladrão queria descer, o outro reconheceu. Nós não podemos ser aquele que queria descer e sair do meio, sair daquilo que ele merecia. Por esses dias a gente esteve em São Paulo e nós passamos na rua da igreja onde a gente congregava. Na verdade, a gente estava saindo de lá da igreja. E uma irmã mora lá naquela rua. Quando nós passamos, ela estava do lado de fora. Aí a gente desceu, tinha um pessoal assim. Aí a gente desceu. Falamos, oi, tudo bem? Paz do Senhor. Ela, tudo bem. Gente, tá vendo aquele pessoal ali, ó? Tava todo mundo brigando. Todo mundo brigando, eu escutei o barulho lá de casa. Aí eu peguei, falei, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma garrafa de café. Aí foi dentro da casa dela. Fez uma garrafa de café. Chegou lá no pessoal e falou, gente, vamos tomar um café? Aí estava todo mundo lá. Ela poderia ter, não vou entrar no meio não. Vou fechar a porta. Mas não. Ela ouviu a voz do Senhor e ela foi pacificadora naquele momento. E coisas ali que poderia ter acontecido pior não aconteceu. As guerras existem porque não tem ninguém para falar o contrário do que já está sendo dito ali.
Como é que se busca a paz lutando? Como é que se busca a paz sem procurar uma reconciliação? Então vou guerrear para ver se aquele ali muda. Vou matar para ver se sobra os que não sei. Na verdade, eu nunca entendi a guerra. Nunca entendi as guerras. E às vezes nós estamos vivendo em guerra, dentro da nossa casa, dentro do nosso serviço. O ladrão da cruz, ele foi chamado filho de Deus, porque ele reconheceu que ele estava errado, que ele merecia estar ali. E no quesito justiça, justos, o Senhor, ele, quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, muitas vezes nós estamos preocupados. Aquele não adora, aquele não fala, aquele não canta. E o Senhor lá, ele diz assim: Abraão, quantos justos tem lá? Ele perguntou quantos pecadores? Não. Quantos justos tem? Eu preciso dos justos, porque os justos vão fazer a diferença. Abraão, quantos tem lá? 50, 40, 10, 5. Me diz, quantos justos tem lá? A palavra do Senhor, ela diz que ele procura adoradores em espírito e em verdade. Ele não está procurando os que não adoram, ele está procurando os que adoram. Porque os que adoram em espírito e em verdade vão fazer a diferença. O Senhor, ele está procurando pacificadores para chamá-los filhos de Deus. Que nós sejamos estes pacificadores. Sejamos realmente filhos de Deus. Que nós possamos trazer a paz para dentro da nossa casa. A reconciliação entre as famílias. Gente, só Deus para ter feito as famílias. E se Ele não estiver lá como o sacerdote, o sumo sacerdote, nós não conseguimos viver em família. Toda família tem problema. Se é só o casal, se tem um filho, se tem 2, se tem 3, se tem 10, como minha mãe teve. Sempre tem, mas nós temos aqui, algo que nos ensina. Tudo que eu procurar aqui, eu vou achar. E nós precisamos morrer todos os dias para poder entender o que está escrito aqui. Porque enquanto a gente quiser estar vivo para nós mesmos, nós não vamos entender o que a palavra diz. O Senhor Jesus, ele nos comissionou a pregar um evangelho para que nós possamos entender esse evangelho, passar esse evangelho e morar com ele no céu. Sermos chamados filhos de Deus, fazermos parte da família de Deus. O Senhor aqui fala que se nós formos pacificadores, nós vamos fazer parte da família de Deus. Seremos filhos de Deus. A palavra de Deus também diz que se depender de mim e de vocês, tem paz com todo mundo. Tem paz com todo mundo. E muitas das vezes depende da gente mesmo ter paz. Muitas vezes depende da gente mesmo. Por quê? Porque nós conhecemos o Senhor. Tudo se fez novo. Nós somos nova criatura. E aquelas outras coisas, deixa para trás. Se não agregou, se não edificou, deixa para trás. Que nós sejamos os pacificadores que o Senhor tem procurado para chamar de filho. O Senhor, ele quer que nós manifestemos o mesmo poder e a mesma unção que repousava sobre Jesus Cristo. Em Isaías 9 fala que ele é o príncipe da paz.
príncipe da paz. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Ele nos trouxe para a luz para que nós possamos entender e ver, enxergar o que está de errado, que não o agrada. Por isso que ele trouxe para a luz. Por quê? Porque se nós continuarmos nas trevas, nós não vamos conseguir entender e nem enxergar. Então ele nos trouxe para a luz. Hoje é um bom dia para que nós possamos praticar ser pacificadores. Hoje é dia de ceia, comunhão, perdão. Desde o começo do louvor, a pastora tem falado de perdão, 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 de amor. Nós precisamos saber quem é Jesus, para entendermos o perdão, o amor, o ele ser o pacificador. Saulo, quando estava com as cartas na mão para matar os judeus, quando ele estava na sua razão de homem, de lei, ele teve um encontro com Jesus. Ele sabia que era Jesus ali, mas ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. E muitas vezes nós sabemos que é Jesus, mas não sabemos quem Ele é. Não deixamos de conhecê-lo verdadeiramente. Chegamos até esse lugar, muitas vezes nas nossas orações, sabendo que Jesus está aqui, mas não sabemos quem Ele é. O que Ele pode fazer na minha e na sua vida. O Senhor, Ele procura os pacificadores para chamar de filhos. Famílias divididas, parentes distantes, não se cumprimentam, não se olham. Quem não valoriza a paz não se importa em viver em guerra. Em meio à guerra não se ouve. No casamento precisa da parte dos dois a pacificação. Precisa começar por alguém, mas os dois precisam estar disponíveis a pacificar. Gere a paz aonde você estiver. Ande com um bornazinho de sementes de paz, de reconciliação, de perdão. Não perca a oportunidade de ministrar sobre a vida de alguém o amor de Jesus. Que Jesus foi pacificador. Que Jesus é o príncipe da paz. Nós não devemos obediência a esse mundo. Nós não devemos obediência às redes sociais que incitam em um fala algo de uma pessoa, o outro vai lá, começa a falar. A gente às vezes fica tão assustado com tantas coisas sem cabimento, e não tem um para pacificar, só gente trazendo lenha, ferindo pessoas. Será que nenhum daqueles que falam aquelas palavras se coloca no lugar daquela pessoa que está sendo ofendida, saber como ela está se sentindo? Pessoas que por falta de ter alguém para pacificar, tiraram suas próprias vidas. O pacificador, ele faz com que o reino fique em movimento. Porque se você traz paz aqui numa casa, naturalmente aquela paz ela vai se expandir para outra. Porque a gente começa a ver que é possível quando Jesus está com a gente. Quando a gente deixa de querer só o que a gente quer e começa a olhar mais para o Senhor. Queira a paz, escolha a paz. Queira a reconciliação, escolha a reconciliação. Viver consequentemente perdoando te torna um perdoador.
e alguém que vai ser perdoado. Ter os olhos fixos no Senhor, no próprio coração de Jesus, onde não existe sombra de ressentimento. Abigail, ela poderia ter chegado até Davi, ou até mesmo nem ter chego até ele, e ter se consumido ali onde ela estava, de raiva, de nervoso, de achar que Nabal estava certo. Ela poderia ter se consumido ali com ela mesma, com o egoísmo dela, mas ela fez diferente. Ela não guardou ressentimento. Porque se alguém chega até a sua casa e fala que vai destruir, se alguém leva um recado até sua casa e fala que vão destruir sua casa, o normal da gente é criar uma aversão por aquela pessoa. Mas Abigail fez diferente. E por ela ter feito diferente, o desprezo de Nabal por Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez com que ele perdesse a vida dele. Ele ficou tão abalado de saber que a esposa tinha feito algo para aquele homem, tão abalado de saber que a esposa tinha ajudado aquele homem, que ele parou na hora. Ele desprezou aquilo que o Senhor ensina, que é: dai água a quem tem sede, dai pão a quem tem fome, vista aquele que tem frio, perdoe aquele que precisa ser perdoado. O pacificador, ele consegue trazer para si, para o reino de Deus, com o seu amor, com a sua reconciliação, com o seu cuidado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós não podemos ficar presos por aquilo que o mundo acha que é o certo, que é sempre ir contra as coisas que Deus ensina, que a palavra ensina. Seja um pacificador, traga a paz, gere a paz. Se comprometa a ser um reconciliador. Famílias, homens, mulheres, filhos, jovens, crianças necessitam de alguém que pacifique. O filho chega em casa com um problema na escola. Dependendo do que o pai tem aprendido ou a mãe tem aprendido, ele vai dar um conselho que não vai ser bom. Quantas coisas nós vemos acontecer por conta de não haver pacificadores. Pessoas que geram a paz. Aquele que fala: não, deixa disso. Você vai ver, lá na frente essa situação vai melhorar. Deixa disso, não precisa ser assim não. Você vai ver que vai melhorar. Daqui a pouco vocês estão conversando, rindo. Você vai ver que isso daí foi só um graveto. Foi só uma brasa que foi jogada para ver até onde o fogo ia. Quando a gente vê essas florestas aí pegando fogo, ninguém foi lá com uma tonelada de brasa acesa e colocou lá e pegou aquele fogo grande. Não, foi alguém que passou, jogou uma ponta de cigarro. E o que tem uma ponta de cigarro, né? Para pessoal que fuma e passa nas estradas. Alguém jogou uma ponta de cigarro. E aí aquele fogo se alastrou. E se não tiver alguém para apagar, ver logo no começo, vai haver muita destruição. E assim é na nossa vida. Às vezes é uma coisinha de nada.
Às vezes a gente tem dificuldade de resolver aquele pequeno problema. Aí aquele gera outro. Aí aquele gera outro. Aí aquele gera outro. Nossa, mas eu não sei nem mais por que começou tudo isso. Porque não houve um momento de sentar, conversar e emprestar os ouvidos para que o Senhor possa falar. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos entender que o pacificador, ele nasce em tempos de guerra. Amém? Se você entendeu nessa noite o que é ser um pacificador, a necessidade de ser um pacificador, de ser um reconciliador, de ser um perdoador. E se você, até o dia de hoje, ainda não entregou sua vida a Jesus, eu te convido a essa noite, erguer as mãos onde você está, que um dos pastores irá até você para estar orando por você. Se você já conhece o Senhor, já participou, já teve o privilégio por Jesus ser o pacificador na sua vida, mas mesmo assim, até o momento, você ainda não voltou para os caminhos do Senhor, hoje é um bom dia, uma boa noite, na verdade. Um bom momento para que você possa fazer isso. E se você se encaixou em não ter agido como um pacificador em alguma situação e quer que o Senhor, Ele possa ativar isso em você, para que você comece a gerar a paz dentro de você e externar dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade. Você pode vir até aqui na frente, que os obreiros estarão orando por você. Não faça descaso do Senhor. É bom ser filho de Deus. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Jesus te amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Normalmente a gente coloca o título na mensagem no começo. Mas essa noite eu me lembrei de um livro que eu comecei a ler. E o título desse livro é: ao invés de me vingar, eu preferi abraçar. O ministério estará entoando outro louvor. E durante esse louvor, você pode estar vindo aqui na frente. Você pode erguer as suas mãos aí onde você está. Mas não saia daqui da mesma forma que chegou. Deixe o Senhor moldar o seu coração. Transformar o seu coração. Falar com você no que precisa ser falado.
E saia daqui refletindo na palavra do Senhor. Um certo jovem não dava ouvidos a seu pai. Seu pai era chato. Seu pai já estava deixando a cabeça dele meio atordoada com tanta coisa que o pai falava. E ele falou: vou embora. Vou viver a minha vida. Não quero saber. Vou viver a minha vida mesmo. Meu pai é muito antiquado. Foi embora até sem se despedir do pai. E um certo dia esse jovem falou: vou voltar para a casa do meu pai. Porque eu sei que tudo isso, mas meu pai, ele é um pacificador e ele vai me perdoar. E ele preza pela reconciliação. E ele diz, ele envia uma carta a esse pai, dizendo: pai, se o Senhor me perdoar, eu peço ao Senhor que aí na sua fazenda, por onde o trem passa e por onde eu fui embora um dia e por onde eu estarei voltando se o Senhor me aceitar, o Senhor coloque um lençol ou um lenço lenço branco em uma árvore. E o pai recebeu aquela carta. E o filho marcou a data que ele estaria passando ali no trem. E qual não foi a surpresa daquele filho quando chegou próximos, nos limites da cidade, da fazenda onde o pai morava. Todas as árvores estavam com lenço branco e com lençol branco. Não era só uma, eram todas. Para o pai mostrar o tanto que ele era importante para ele. Um pai pacificador, um pai que queria reconciliação, um pai que perdoou, independente do que o filho disse, independente do que o filho fez. O Senhor essa noite, Ele quer curar falta de perdão, falta de reconciliação, discórdia. Em nome de Jesus Cristo. Não saia daqui da mesma forma que você chegou.